Olá, pessoal. Dando sequência ao nosso segmento de casos curtos, hoje nós vamos começar uma sequência de algumas semanas em hipotireoidismo subclínico. E eu selecionei um casinho sobre hipotireoidismo subclínico numa paciente obesa. Tá? Então vamos direto ao que interessa. Paciente no meu consultório, idosa, obesidade grau 3, diabética tipo 2, com esteatose, trouxe um fibroscan com uma esteatose sem fibrose, um S3 alguns anos atrás, e o próprio gastro que tratava dela, que começou o tratamento, e em função dessa esteatose, ela tinha uma intolerância à glicose com uma glicada meio limítrofe, ele começou a nisina-pio, né, que é a associação do inibidor de DPP-4 com pioglitazona. E ela fala que tem aproximadamente uns 3 anos que ela começou, ela já estava com excesso de peso significativo, mas ela passou a ganhar mais peso. Refere que ela ganhou 10 quilos nesses 3 anos. Tá? Então aqui é um resumo, ela tem 80 anos, um IMC de 43, ela está com 106 quilos, calculei o IMC, deu 43, uma hemoglobina glicada de 6,4, e ela me procurou porque um endocrinologista que que ela buscou para avaliação das questões não só do diabetes, como do peso, falou que o problema dela era o hipotireoidismo, que ela precisava começar logo o hormônio da tireoide por conta desse TSH de 5,6. E ela questionou, tinha uma pessoa conhecida na família que era médica e não gostou muito da conduta, falou, não, e resolveu me encaminhar para eu avaliar essa paciente. Então a questão central aqui é esse hipotireoidismo numa paciente idosa com MC de 43, um hipotireoidismo subclínico, obviamente, e com essa recomendação de início de levotiroxina. Então, será que esse TSH justifica o peso dela, se a gente precisa realmente começar a levotiroxina? Separei 2 artigos, coincidentemente mesmo grupo, né, da Bernadette Biondi, do grupo dela, que é uma revisão sobre hipo subclínico em pacientes obesos, e o outro, o padrão de elevação do TSH e de alteração do T4 em diferentes níveis de índice de massa corporal, né, avaliar o impacto da obesidade em relação ao da obesidade em relação ao TSH, tá? Então são 2 artigos bem interessantes e ela escreve muito sobre cardiopatia, né, eu gosto muito dessa autora, lá de Nápoles, e vale a pena quem tiver um tempinho para olhar os artigos. Então, eu vou falar basicamente do que tem nesses artigos, então eu tirei alguns gráficos dele, eu adaptei aqui, tá? Então, esse TSH, primeira questão é que o TSH é adaptativo nesses pacientes obesos. O que ele mostrou não só na revisão, como nesse trabalho que analisa cada faixa de IMC, né, só de pacientes obesos, que é uma elevação do TSH à medida que se aumenta o IMC. É verdade que ele fica em média dentro do valor normal, mas à medida que você aumenta o IMC, o número de pacientes que escapole da faixa de normalidade vai aumentando, especialmente em mulheres. Tá? Então, em obeso, o intervalo do TSH é um pouquinho mais esticado em relação às pessoas normais, tá? Para a mesma faixa etária, um pouquinho superior. E essa tendência ascendente se mostra com a medida que você aumenta o IMC. Tá? Esses trabalhos mostram que 25% dos obesos têm TSH elevado mais abaixo de 10 e parece não ter a ver com autoimunidade, tá? Então, a informação principal aqui é que essas elevações leves de TSH representam um fenômeno muito mais adaptativo fisiológico do que propriamente patológico, ou seja, isso não tem a ver com a causa do excesso de peso. Então, à medida que você aumenta o IMC, você tende a aumentar um pouquinho o TSH, tá? E por que isso acontece? Tem a ver com a leptina, tá? A leptina, que é secretada pelo tecido adiposo, atua no hipotálamo, especialmente no núcleo paraventricular, estimulando o gene do TRH. Isso leva ao aumento da secreção de TSH. E nesse trabalho da Biondi, que ela mostra a diferença do IMC, ela mostrou que essa elevação tem uma relação independente com a leptina. Quanto maior a leptina, maior a chance do TSH ficar mais alto, tá? Então, lembrando que o mecanismo é via TRH, não sobre TSH, tá? E essa hiperleptinemia, que é comum em obesos, obviamente, ativa mais o eixo, tá? Esse aumento do TSH
teoricamente, por mecanismo adaptativo, visaria um aumento do gasto energético. Isso é um pouco mais complexo, vou falar na frente. E ele mostra, ela no caso, mostra que essa leptina tem ela é um dos fatores, independente para o aumento do TSH, tá. Então, o TSH é basicamente uma resposta fisiológica ao excesso, né, esse excesso de acúmulo de energia no tecido adiposo que é sinalizado pela leptina, não a falha da tireoide, ou seja, não é o hipotireoidismo que está levando ela a ficar sobrepeso, mas essa leptina alta que está gerando esse aumento do TSH, tá. Indo um pouquinho além, como que funciona a questão das desiodases, tá. Então a gente tem um aumento do TSH em obesos, e isso aqui depois da perda, mas a gente vê também um T3 um pouquinho aumentado. Normalmente a leptina aumenta a conversão de T4 para T3, ela aumenta a atividade especialmente da desiodase tipo 2, tá. Então, eh, no tecido adiposo, isso gera teoricamente, uma conversão local de T4 para T3. No entanto, isso é bem mais complexo, por quê? Existe variação em relação aos tecidos, existe variação em relação à regulação no sistema nervoso central, especialmente a nível hipotalâmico. Existe variação dentro de faixas de peso, ou seja, no sobrepeso tem um perfil de resistência teoricamente periférica, no obeso já é diferente. Então, isso é um pouco mais complexo, mas para o pessoal que é mais novo, que quer uma coisa talvez mais simples, tá? Então, assim, a leptina teoricamente aumenta a conversão de T4 para T3. No entanto, já é demonstrado que a leptina, especialmente em pacientes obesos, ela pode induzir uma diminuição de receptor de TSH no tecido adiposo. Isso é interessante, porque o TSH tem um efeito no tecido adiposo, independente da ação do hormônio tiroidiano. Ele ativa vias de sinalização intercelulares, independente do T4 e do T3, tá? Então, isso também é um outro mecanismo de resistência, tá? Então, o padrão normal é um TSH um pouquinho aumentado e o T3 um pouco aumentado. Não é nada assustador em geral dentro do normal, mas é um pouquinho aumentado. E essas alterações geralmente se revertem com perda de peso, tá? Então, TSH e o T3 um pouquinho aumentado reflete adaptação ao peso, nada além disso, tá? Não é falência primária da tireoide. E aqui esse é do próprio artigo que eu tirei, tá? Mostrando o que a gente falou, né? A leptina sinaliza lá, aumentando a expressão TRH, e isso vai gerar aumento do TSH, em geral o T4 é normal, e o T3 tende a ser normal, um pouquinho mais aumentado, tá? Existe uma influência da obesidade em relação à captação de iodo, ele pode influenciar no NIS, e pode influenciar também um pouquinho na autoimunidade, vou falar isso um pouquinho mais para frente. Ele pode aumentar a antitiroperoxidase, então isso é um outro fator adicional de risco do hipossubclínico, tá? E pode influenciar na captação de iodo também, tá? Que é esse slide que eu coloquei aqui, que é de um outro trabalho. Se a gente for imaginar que você aumenta a regulação, aumenta a expressão do TRH, estimulando o TSH e aumenta o T3, teoricamente, se o eixo estiver funcionando normal, é para o TSH voltar para o normal. Então, existem coisas um pouquinho mais complexas que isso. Então, essa aqui eu botei para adicionar essa questão da autoimunidade. Em geral, tem a ver com citocinas inflamatórias provindas do tecido adiposo. Você tende a aumentar a autoimunidade e tende a diminuir a captação de iodo, tá? Então, teoricamente, seria um fator adicional. Mas o efeito direto em relação eh, ao tecido, a regulação do eixo tiroidiano é pró-TRH, aumentando o TSH e aumentando um pouquinho a atividade da desiodase, tá? Mas lembra que não é tão simples assim, é um pouco mais complexo estudar uma aula só sobre isso, mas de uma forma assim mais simplista é isso, tá? E aí vocês vão pensar assim, pô, então para definir a conduta vai precisar da autoimunidade. Não, a autoimunidade vai mudar nada nesse caso, zero, zero, não vai mudar droga nenhuma. Para uma senhora idosa com 80 anos com TSH de 5,6. Então, esse é o algoritmo que o artigo coloca em relação ao e hipotireoidismo subclínico num paciente obeso ou um grande obeso, tá? Então você tem lá o TSH aumentado, T4 normal e hipo subclínico, né? E aí ele bota aqui, TPO positivo, negativo, o que vai mudar? Nada, não vai mudar nada, por quê? O TSH dela é muito baixo, se a gente for pegar aqui, ela classifica aqui o TSH em hipotireoidismo leve, moderado e severo.
Então o que que seria o hipo subclínico leve? O TSH entre 4,5 e 6,9, que é ela, 5,6. Então, TPO negativo ou positivo não vai mudar nada, nada, vai mudar nada. Então, TSH abaixo de 7 numa paciente com IMC de 40 e acima de 40, eu nem pedi, porque eu não quero nem ver o anti-TPO, porque não vai mudar a conduta. Não vai mudar nada a conduta. Então, assim, ela precisa emagrecer e esse TSH vai voltar ao normal. Então, eu nem me preocupei, nem lembro se eu pedi anti-TPO dela, porque não é importante. Então, esse nível de TSH é do excesso de peso, ponto. Então, assim, isso é um conceito básico e que vocês têm que saber. Então, por isso que eu estou botando informação boa, né, para vocês aprenderem, porque senão daqui a pouco vocês estão prescrevendo T3 para paciente com TSH de 4, né, passando vergonha e fazendo essa imbecilidade, né. Então, assim, não dá para fazer isso, né. Então, assim, a gente tem que falar as coisas certas e fazer o certo, né. Não basta parecer correto, né, não basta ser correto, tem que parecer correto, né. Parafraseando lá Júlio César, né, do Império Romano. Então, e aí aproveito que tem gente que acaba assistindo que não é médico, e eu falei desse negócio de prescrever hormônio tiroidiano para emagrecer. Se vocês tiverem diante de um médico que obrigue você a fazer lá a receita, ou as manipulações, o que é que ele prescreva no laboratório dele, corre desse médico. Isso é venda casada, medicina não é comércio, né. Então, apesar de estar virando, mas não é, né. Então, assim, a gente está na fase de valores completamente deturpado, onde juiz viaja de avião com um advogado de bandido e ainda puxa a investigação para ele próprio e todo mundo finge que não vê. Então, assim, a gente, como médico, a gente não pode eh, se pautar por esse padrão, que impera no país no momento. Então, assim, a gente não basta ser ético e honesto, né, tem que parecer também. Então, corram desses profissionais, para não falar palavrão, que fazem venda casada, medicina não é comércio, tá. Então, assim, voltando aqui, esquece anti-TPO, vai mudar nada, nada. Esse TSH não tem que ser tratado, não tem que tomar levotiroxina, porcaria nenhuma. Então, assim, não inicie levotiroxina, não vai ajudar a perder peso. Ela tem 80 anos, você vai ainda aumentar o risco dela fazer arritmia e piorar a massa óssea, tá. E o TSH é adaptativo, ponto, é isso. Não tem, esquece anti-TPO, anti-tiroglobulina, você depois pode até pedir no acompanhamento, tá, mas isso não vai pautar a tua indicação agora, tá. E aí o que que eu fiz? Eu troquei o remédio dela, né, tirei Nisinapib e comecei a tirzepatida, ela podia usar, né, obviamente que eu quero perder peso, eu quero que ela perca bastante, apesar dela não estar muito descontrolada, a glicada dela está em 6,4, isso certamente vai normalizar o TSH dela, eu quero melhorar essa esteatose dela também, tá. Então, expectativa que eu tenho é de melhorar esse TSH, reavaliar não só a função tiroidiana, o peso, ajustar a tirzepatida, eu vou olhar um fibroscan um pouquinho mais para frente, para ver como é que ela fica e monitorizar essa massa magra. Nos pacientes idosos, especialmente como ela, importante a gente rever, ficar de olho não só na perda de peso, mas esses doentes acabam perdendo massa magra, isso é importante também, tá. Então, assim, a questão dela é de segurança, a gente não dá hormônio tiroidiano, você está prevenindo o risco cardiovascular e prevenindo que você vai piorar mais essa massa óssea, até porque ela está usando o pioglitazona, que é um remédio que piora a massa óssea, tá. Então, para a gente encerrar, então, nesses trabalhos lá da Beyond, ela atribui como 60% da causalidade do aumento do TSH à leptina. Existem outros fatores, ela fala de inflamação crônica, possibilidade até de autoimunidade, mas o principal é a leptina, tá. Então esse TSH é marcador de adiposidade e resistência à leptina, não hipotireoidismo primário. Adaptativo, elevação da leptina via TRH, tá, e a gente tem que perder o peso, nada, esquece esse negócio de levotiroxina para ela que não tem indicação nenhuma, tá. Então substituir hipoglicemia antioral que aumente o peso por ou agonista LP1 ou dual, como é o caso da tirzepatida, e cuidado se o paciente já tiver algum secretagogo ou tiver usando insulina para você não induzir hipoglicemia. No caso dela, ela não estava usando nada, só estava usando, a logliptina com pioglitazona, tá. Então as lições finais aqui, é de TSH levemente elevado em obesa é frequentemente adaptativo não patológico. A fisiopatologia, porque a hiperleptinemia é o motor central da elevação desse TSH via TRH,
tá? A relação é obesidade aumentando o TSH não o inverso, e a conduta é perder peso, tá? Você vai tratar, melhorar esse TSH sem tomar nada de levotiroxina, esquece, vocês não vão passar essa vergonha, tá? E eu aproveitei, eu sabia que tinha uma questão na prova de título desse ano sobre esse caso, sobre, né, que tem a ver com esse caso, eu aproveitei para colocar aqui. Então, a questão 18, a prova de maio da prova de título, assinale a alternativa correta sobre obesidade e função tiroidiana. A elevação do TSH pode ocorrer na obesidade independente do grau de adiposidade. Não, está errado. Então, a elevação do TSH se gira lá, à medida que a gente aumenta a adiposidade, o TSH vai ficando um pouquinho mais alto. A leptina estimula, sim, o TSH na hipófise, independente do estímulo TRH. Não, é via TRH, tá? A normalização do TSH em indivíduos com obesidade pode ser observada após perda de 5 a 10%. Sim, pouca perda de peso tem impacto metabólico nesses doentes, né? Isso aqui é moleza, essa é a C. E a leptina pode aumentar a conversão de T4 para T3. Sim, mas por aumento da expressão da desiodase tipo 2, não da tipo 3. Tipo 3 inativa o hormônio, tá? Então, isso aqui é só uma pegadinha, tá? Então, aqui é letra C, bingo. Isso aqui é molezinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.